Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Ana Carolina, ginecologista e obstetra. Esse é nosso canal aqui no YouTube e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Vem comigo aprender tudo sobre esse tema tão importante. Antes da gente começar, não deixem de se inscrever aqui no canal e me seguir também lá no Instagram, tá certo? Eu sei que muitas de vocês estão aí cheias de dúvidas sobre o funcionamento do ciclo menstrual e muita gente associa o ciclo menstrual apenas a um evento único que é a menstruação, que é apenas um dos eventos de todo esse ciclo, né? Ele envolve também a ovulação, ele é um ciclo que dura todo o mês e assim que ele se finaliza, começa um novo ciclo. Então a menstruação é só um marco, uma parte desse ciclo, tá? E ele está relacionado à fertilidade feminina, à saúde feminina, à produção hormonal feminina. Então vai muito além de apenas uma menstruação. O ciclo se inicia no primeiro dia da menstruação e ele é contado até o último dia antes da próxima menstruação. Ele é considerado regular quando a duração entre o primeiro dia da menstruação e o primeiro dia da menstruação seguinte tem uma duração sempre parecida, sempre aproximadamente ali aquele mesmo número de dias. E esse número de dias considerado como normal, ele compreende aí entre 21 a 35 dias. Eu sempre gosto de explicar e de conversar isso com minhas pacientes, porque muitas pacientes chegam com a queixa de irregularidade no ciclo menstrual. Quando eu pergunto o motivo, elas me dizem: Ana, todo mês a minha menstruação atrasa, então todo mês eu menstruo ali 2 ou 3 dias depois do dia que eu menstruei naquele mês, no mês anterior. Ou, Ana, todo mês a minha menstruação, ela adianta, ela nunca vem no dia que eu estava esperando, ela sempre vem uns 2 ou 3 dias antes do dia que eu estava esperando que ela viesse. Quando a gente fala do dia que a gente estava esperando que ela viesse, e muita gente considera esse dia como o mesmo dia do mês, isso nem sempre vai ser a única forma de ter um ciclo regular. Como os dois exemplos que eu dei aqui para vocês, a gente pode ter ciclos de um pouco mais do que 30 ou um pouco menos do que 30, né? Como eu disse, 21 a 35 dias, e ainda assim a gente ter ciclos considerados regulares e normais. Então, por isso, é muito importante que você anote as suas menstruações direitinho, caso você tenha dúvida sobre a regularidade dos seus ciclos, para que você discuta se ele segue um padrão ou não. Muitas vezes você não vai conseguir observar esse padrão, mas a sua ginecologista deve ser capaz de observar e definir junto com você se esse padrão ele existe ou não. Então, essa representação gráfica, né, essa imagem, eu quis mostrar para você como em ciclos menores do que 30 dias, como esse exemplo aí de 26 dias, a mulher pode acabar menstruando 2 vezes no mesmo mês, como o que aconteceu aí no mês 7, nesse primeiro exemplo, tá vendo? O mês de julho, ela menstruou aí no dia 4 e voltou a menstruar novamente no dia 30, ainda dentro do mesmo mês, porém o intervalo entre o primeiro dia da menstruação no início do mês e o intervalo dessa menstruação no final do mês foi de 26 dias, o que considera normal para o ciclo dela e se repete também nos outros meses essa variação, tá? Então, é um ciclo normal e regular. Agora, aí do outro lado, a gente vê um exemplo de ciclos de 33 dias, ou seja, ciclos maiores do que 30 dias. Se vocês observarem aí as datas que foram calculadas, essa mulher, ela passou um mês todo sem menstruar, não menstruou aí no mês 3, né, no mês de março. E isso não é de forma nenhuma preocupante, porque se a gente olhar entre o dia 27 do 2 e o dia 1º do 4, houve aí um intervalo de 33 dias, que é o normal dessa mulher e também se repetiu aí ao longo dos outros ciclos dos outros meses, gerando aí em um determinado momento a ausência dessa menstruação ao longo de todo um mês e ainda assim sendo considerado um ciclo normal e um ciclo regular. Como eu disse a vocês, o ciclo não se resume só à menstruação, ele inicia com a menstruação e reinicia com uma nova menstruação, mas durante esse período aí a gente tem aproximadamente na metade do ciclo de pacientes que tem ciclos de 28 dias, a gente vai ter aí o evento da ovulação. Esse evento pode se apresentar muitas vezes com alguns sintomas, algumas mulheres conseguem perceber por alterações no muco,
na característica do muco vaginal, por características como dores pélvicas, sensação de cólica, que podem ocorrer na ovulação, semelhantes ao que ocorre também na menstruação na maioria das mulheres. Então, um outro evento também do ciclo é a ovulação, e a menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio, que é a partezinha de dentro do útero que se solta, né, que ela fica mais grossinha e depois ela se solta em forma de menstruação, que vai ocorrer 14 dias após uma ovulação que não gerou gravidez. Então, quando aquela ovulação ocorre e não acontece a gravidez, aquele óvulo liberado não é fecundado, ele gera 14 dias depois o evento de uma nova menstruação. Então, vou aproveitar para contar uma curiosidade para vocês. Os métodos anovulatórios, que são parte dos métodos hormonais que a gente usa, né? Como o mais conhecido deles é a pílula contraceptiva, a pílula anticoncepcional. Eles são métodos que fazem com que a mulher não ovule. Então, ela não vai engravidar por não ovular. Dessa forma, o que a gente conclui? Se não existe a ovulação, não existe também menstruação, aquele sangramento que a gente tem ao final da cartela quando a mulher utiliza um método anovulatório, utiliza um método hormonal que faz com que ela não ovule, gera um sangramento quando ela interrompe, né, na pausa do anticoncepcional, que é um sangramento por privação, por falta daquele hormônio. Isso é assunto para um outro vídeo, mas quis deixar só essa curiosidade aí para vocês, porque o ciclo de uma paciente que usa anticoncepcional é totalmente diferente. Tudo isso que eu falei para vocês é relacionado a ciclos de mulheres que não usam hormônios, não usam métodos com hormônio para evitar gravidez. Então, o assunto, né, todo o tema relacionado ao ciclo da mulher que usa anticoncepcional é tudo diferente. Vou exemplificar para vocês de uma forma mais visual. Então, essa partezinha aqui de dentro do útero, ela é o endométrio. Quando você menstrua, esse endométrio ele vai descamar, então ele vai ficar logo após a menstruação, ele fica bem fininho e ao longo do ciclo ele vai ficando cada vez mais e mais grossinho, até ficar tão grossinho a ponto de não tolerar mais e se desprender dessa parede aqui de dentro do útero e sair pela vagina na forma da menstruação. Do outro lado aqui a gente consegue ver, tá? Aqui é a representação do útero, as trompas e o ovário. Já com os ovários, o que acontece ao longo do ciclo é, logo após a menstruação, vários folículos, vários óvulozinhos aqui dentro desse ovário vão começar a crescer. E eles vão crescendo, até que um deles vai crescer mais do que os outros, que a gente chama de folículo dominante. Esse folículo dominante é o que vai explodir, liberando esse óvulo, tá bom? E assim que ocorre a ovulação, os outros óvulos que estavam crescendo, mas que não estão tão grandinhos assim, eles vão atrofiar, vão cicatrizar, vão diminuir de volume, murchar e cicatrizar aqui dentro do ovário. Restou alguma dúvida, gente? Eu espero que sim, porque como eu disse a vocês, eu tô aqui tentando instigar a curiosidade de vocês, contar coisas que eu acredito que muita gente não sabia, então eu espero que tenham ficado várias dúvidas, que isso tenha feito vocês aí se questionarem várias coisas a respeito do ciclo de vocês, e tô aberta para responder a todas as perguntas. Deixem aqui, deixem lá no Instagram, se vocês já me seguem por lá, a gente vai continuar essa conversa através do Instagram também, tá certo? Não deixem de comentar, me segue lá no Instagram, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que você acha que vai se beneficiar dessas informações e aguardo vocês nos próximos vídeos.